Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais e os demais parceiros, o Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e Catadores de Materiais Recicláveis, o Movimento Nacional da População de Rua, a Defensoria Pública de Minas Gerais, a Polícia Militar de Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte, o Fórum da População de Rua de Belo Horizonte, o Fórum Mineiro de Direitos Humanos e o Programa Polos de Cidadania da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Todos têm a satisfação de recebê-los para a discussão sobre políticas públicas para a população em situação de rua, em Belo Horizonte. Dilema, desafios e perspectivas. E convidamos para compor a mesa de abertura o senhor Carlos Alberto Ricardo Júnior, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A Defensora Pública de Minas Gerais, a Defensora Pública Flávia Marcele Torres Ferreira de Moraes, representando aqui a Defensora Pública Geral, Andréa Brita. A senhora Maria do Carmo Vilamarim, gerente de serviço especializado em abordagem social da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Para proceder à abertura desse seminário, ouviremos o senhor Carlos Alberto Ricardo Júnior. Boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Vou pedir licença aqui para a mesa para cumprimentar primeiramente as pessoas em situação de rua que estão aqui presentes. Esse seminário se justifica principalmente pela soma de esforços e os trabalhos conjuntos que são realizados voltados para a população, para e com a população em situação de rua. Então, eu os saúdo primeiramente. Boa tarde. Saúdo aqui meus colegas. A mesa está um pouco reduzida, né? Tem pessoal para chegar ainda. Representação da pastoral, do movimento. Mas vamos começar em função do horário. Bom, como já foi apresentado, sou da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, especificamente da Coordenação Geral de Direitos da População em Situação de Rua e da coordenação do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Comitê este que tem também representação aqui de Belo Horizonte, né, Pastoral Nacional, com sede aqui em Belo Horizonte, está representada neste comitê através da Cristina Samuel Rodrigues do movimento também, representando o movimento na seção Minas Gerais, também compõe este comitê. E é com bastante prazer e alegria que a gente parabeniza, saúda e dá as boas-vindas a todos vocês para este seminário. Esse seminário é resultado de um trabalho que vem acontecendo ao longo dos últimos meses, de elaboração de um guia de serviços para a população em situação de rua. Esse guia está sendo elaborado em 9 capitais, 8 dentro desse projeto, 9 incluindo o Distrito Federal, 9 capitais brasileiras. E eu sempre falo nos seminários que o guia em si,
ele é apenas uma parte do trabalho, né? Porque esse trabalho, ao conversar com a rede, ao conversar com as pessoas em situação de rua, com a sociedade civil, na verdade, rede já está todo mundo aí, né? Com toda essa rede que trabalha com a população em situação de rua, isso é o mais rico desse trabalho, né? O processo de discussão, de diálogo, de trocas, é o mais rico de todo esse processo, mais rico do que a publicação do guia em si. E o nosso objetivo final, claro, é a garantia plena de acesso a serviços e a direitos para a população em situação de rua. Por isso esse guia, ele engloba também aqueles serviços que são para todos os cidadãos e cidadãs, mas que ainda a população em situação de rua não conseguiu acessar, né? Então ele tem também esse desafio de provocar, né, e de potencializar o acesso aos vários serviços que são de direito para todos. Então esse é um processo bastante rico e que hoje ainda terá, né, a complementação desses trabalhos com os grupos, a validação desse guia. Eu aproveito para agradecer a Rose, nossa consultora, que é quem representou a SDH nesse trabalho, e junto com Rose, cumprimentar e agradecer a todas as entidades, todas as instituições, órgãos que somaram esforços e trabalharam junto conosco na construção desse guia e nesse processo de articulação da rede. Eu não vou me atrever aqui a citar, porque eu sei que esse é um trabalho construído a muitas mãos. Então, se eu citar, eu vou correr o risco de esquecer de alguém e eu não quero cometer essa injustiça, né? Mas esse trabalho tem sido construído conjuntamente, então as pessoas se conhecem, sintam-se, por favor, todos e todas cumprimentados e agradecidos por este trabalho. Então, uma boa tarde de trabalho para todos nós, né, e que sigamos sonhando, dando nossos passos na conquista do acesso pleno a direitos para a população em situação de rua, que eu acho que é isso que todos nós aqui queremos, né, reconhecendo também que isso implica numa mudança de cultura, né? Então isso traz para a gente também a dificuldade desse nosso desafio. Garantir direitos para a população em situação de rua, permitir que a população em situação de rua, de forma autônoma, acessando direitos e não sendo expulsa ou retirada forçadamente das ruas, esse processo de saída das ruas implica mudança de cultura. E é para isso que todos nós trabalhamos. Lá na Secretaria de Direitos Humanos, os vários públicos com os quais a gente trabalha tem esse desafio de mudança de cultura. Uma sociedade que ainda discrimina, segrega, agride, né, física e verbalmente e psicologicamente, de várias outras formas de violência. Então, superar isso é uma mudança de cultura, né? Eu gosto sempre de perguntar quem aqui nunca ouviu falar do Homem do Saco. Desde a nossa infância já é cristalizado na nossa cabeça o medo da população em situação de rua, né? O Homem do Saco ou a população em situação de rua que está carregando seus pertences ali no saco, ou o catador de material reciclado em situação de rua que ali coloca a latinha ou outro material reciclado que carrega. E a gente escuta desde pequeno que se a gente não obedecer pai e mãe, a gente é levado pelo malvado homem do saco. Então aí viramos adultos que discriminamos, que temos medo. Isso para não dizer de várias outras coisas. E claro, a reflexão que eu acho que todo mundo aqui deve saber da construção social, histórica e inclusive de estrutura de uma sociedade que é capitalista, que reforça essas coisas. Então, isso aqui não é para ficar de blá blá blá, mas só para reforçar que o nosso trabalho de mudança de cultura não é fácil, mas também não é impossível. E precisa sim de rede, de intersetorialidade, porque só juntos a sociedade inteira, poder público,
sociedade civil organizada, cada um de nós agindo conjuntamente, só assim que a gente consegue. Né? E já temos dado passos bastante significativos. E Belo Horizonte, pela quantidade de parceiros que trabalham juntos, é para nós um exemplo importante de trabalho em rede. Claro que ainda não chegou no que consideramos ideal, né? Mas tem ações que servem de exemplo para outros municípios e para nós, o governo federal também. Bom, já falei demais, é só mesmo para dar boas-vindas, desejar bom trabalho. Nosso desafio é grande, mas não é impossível. Né? Então, muito agradecido e bom trabalho para todos e todas nós. Gostaríamos de convidar para fazer parte da mesa também a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Defesa dos Direitos Humanos, CAUPH, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a promotora de Justiça Nívia Mônica da Silva. Estão fazendo parte também a senhora Anita Gomes dos Santos, do Movimento Nacional da População de Rua. A senhora Claudenice Rodrigues Lopes, da Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte. Para o uso da palavra, a gerente de serviço especializado em abordagem social da Secretaria Municipal Adjunta, Maria do Carmo Vila Maria. Boa tarde a todos. Eu queria, em nome da secretária de Políticas Sociais, Glaucia Brandão, e do secretário adjunto de Assistência Social, Marcelo Mourão, dar as boas-vindas a todos vocês. O nosso intento, né, na participação desse seminário é contribuir, né, no aprimoramento das políticas públicas para a população de rua. A gente vem de uma semana pesada, porque realizamos o censo da população de rua na semana passada. Então, com o intuito exatamente, né, de contribuir através do conhecimento do cotidiano dessas pessoas para melhorar as políticas públicas para esse público. E eu fico muito feliz de ouvir do Carlos, né, que a gente continua sendo essa referência nacional, né, no trabalho com a população de rua, porque fazemos juntamente, não fazemos sozinhos, né, o poder público está sempre junto com a sociedade civil, com orgulho de sentar ao lado da Anitta numa mesa, né, estamos juntos há muito tempo, né. Então, eu fico muito feliz de representar os trabalhadores e os gestores da assistência social do município de Belo Horizonte. Espero que tenhamos uma boa tarde. Convidamos agora a senhora Anita Gomes dos Santos. Bom, boa tarde a todos e a todas. É com imenso prazer que eu recebi esse convite para poder falar um pouco da população em situação de rua. População essa a qual eu também fiz parte, sendo uma ex-moradora de rua. E hoje em dia eu faço parte desse movimento nacional da população em situação de rua. População essa totalmente digna de todo respeito, né? Através do movimento, depois da assassina de 2004, eis que surge o movimento nacional da população em situação de rua, porque nós achamos um absurdo que ficasse passando várias situações sem medida nenhuma protetiva, né? E através desse movimento, eis que surgem as oportunidades, né, de fazer parte do grupo de trabalho interministerial, ao qual nós articulamos, junto com todos os ministérios, junto com os direitos humanos da Presidência da República, esse decreto 7.053, onde
surge a inclusão da política nacional. E assim vai se desenrolando. E a gente está vendo grandes efeitos, né? Sendo Belo Horizonte, a nossa capital, que adere a essa política municipal e, como a nossa companheira aqui falou, né, do censo que teve dia 27 agora, onde a gente vai poder estar adentrando mais sobre esses direitos sociais, solidários e humanos. Direitos esses que toda essa população necessita, desde quando temos na Constituição Federal Brasileira que todos têm direito a uma vida digna. É isso que nós esperamos dentro dessa política. E mais, muito obrigada. Ouviremos agora a senhora Claudelice Rodrigues Lopes. Boa tarde a todos e todas. Eu estou aqui em nome da Pastoral de Belo Horizonte, com meu colega da Pastoral Nacional ali fazendo coro comigo, para desejar bom trabalho, né, para quem está aqui hoje, para discutir a população de rua, essa perspectiva de construção de políticas públicas. E enquanto a gente de pastoral, a gente sente parte dessa história aí, e temos ajudado, contribuído na discussão das políticas, e a gente acredita que a política ela acontece numa ação articulada aí de diversos atores, poder público, sociedade civil, mas sobretudo com a participação e a escuta dos sujeitos de direitos, que é a população em situação de rua, a qual é objeto da discussão, que é alvo da discussão hoje. E muitos avanços a gente percebe, sabe que em Belo Horizonte, quando a gente avalia Belo Horizonte no cenário nacional, a gente sabe que em muitas ações e políticas o município é referência. No entanto, a gente sabe que também há muitos desafios ainda a serem superados. E nesse intuito a gente também se coloca aqui junto com um parceiro para discutir, para pensar, e que dessa conversa hoje à tarde saiam muitas ideias e sugestões para que possam, de fato, melhorar e ampliar as políticas, sobretudo as ações intersetoriais, né, que a gente sabe que na linha da assistência muitos serviços já avançaram, tem muitos ainda por ampliar, mas há sobretudo que se pensar no avanço das políticas intersetoriais, porque a população em situação de rua é um sujeito de direito de todas as ações e políticas. No mais, bom trabalho e boa tarde para todo mundo. Falará a defensora pública Flávia Marcele Torres. Boa tarde a todos e a todas. Aqui, por essa mesa que a gente tem aqui, dá realmente para a gente constatar que aqui em Belo Horizonte a gente tenta trabalhar em rede, né? Aqui a gente tem representantes do município, né? A Maria do Carmo, da Presidência da República, da Defensoria Pública, do Ministério Público e principalmente do Movimento Nacional da População de Rua, ANITA, e da Pastoral de Rua, que tem um trabalho também muito importante aqui em Belo Horizonte. Em primeiro lugar, queria agradecer também a presença de todo mundo aqui, né, que está aqui hoje para tentar discutir, debater e pensar em políticas públicas, né, em criação de políticas públicas e de melhoria das políticas públicas que a gente tem para a população de rua aqui na nossa cidade. Eu fico muito feliz da Defensoria ter participado, né, e de ver que hoje o seminário está se concretizando aí, né. A gente tenta, faz o possível para poder exercer a função da Defensoria Pública aqui, principalmente em Belo Horizonte, na coordenação da Defensoria de Direitos Humanos, que é a atuação com a população de rua, que é uma das funções mais gratificantes que eu tenho lá na Defensoria Pública de Direitos Humanos. E
falar que a população de rua tem uma ligação aí, né, com a função da Defensoria Pública muito estreita, que é a questão da garantia ao acesso à justiça, né? Não só aquele acesso à justiça lá no Poder Judiciário, mas um acesso à justiça social, né? De participação de políticas públicas, de participação na criação, elaboração de políticas públicas, na participação do comitê aqui municipal de monitoramento e acompanhamento das políticas públicas para a população de rua. Quero desejar a todos aí um ótimo trabalho e colocar a Defensoria à disposição aí para contribuir no que for preciso e necessário. Ouviremos agora a promotora de justiça, Nívia Mônica da Silva. Bom dia a todos e todas as pessoas aqui presentes. Antes de mais nada, gostaria de me desculpar pelo atraso. A gente estava numa outra atividade que atrasou também, demorou para acabar, e estávamos do outro lado da cidade. Hoje estamos de um tanto quanto tenso no trânsito, então me desculpa. Em razão disso, eu gostaria de começar na fala com uma frase que acho que já usei em uma outra oportunidade, no evento como esse, mas ela para mim diz muito dessa situação das pessoas que se encontram eventualmente, ou às vezes por uma longa história, vivendo nas ruas. Fruto muitas vezes de uma opressão momentânea ou histórica, né? Aquela frase famosa do Bertolt Brecht que diz: do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem, né? Comprimem esse rio e fazem que o tornam tão exprimidos, e diria em relação às pessoas oprimidas, né? E eu acho que uma das questões da contemporaneidade que tem ficado cada vez mais claras para nós, para todos nós, acredito que estamos aqui nessa sala, que atuamos, militamos, sei lá qual que é o termo, né, na defesa, na promoção de respeito à dignidade humana e aos direitos humanos de todas as pessoas, que essa opressão está cada dia mais aviltante, né? E acaba que mais aviltante por uma determinada classe ou subclasse de pessoas. Outro dia eu assisti um filme com a minha filha e com um sobrinho, e algum outro adulto que estava conosco mencionava assim: tá uma mania agora desses filmes de vampiro e tal, na televisão para os adolescentes, e ele me chamou a atenção por uma coisa que é muito interessante. Parece que não sei se a gente também fica muito teoria da conspiração, mas parece que se a gente não tomar cuidado, essa coisa de subclasses de humanidades, né? O vampiro, ele não é humano, ele também não é desumano, ele é uma subclasse, né? Ele não tem todos os direitos, mas também não deixa de ter. Quer dizer, parece que a contemporaneidade está relativizando essa noção de humanidade. E, ao mesmo tempo, a gente fica cegando as classes que são mantidas como classes humanas, elas estão a gente tem que lutar. Acho que o trabalho hoje de garantia de direitos e de preservação de direitos humanos para todos é lutar contra essa cegueira mesmo, de violação e cegueira contra a opressão. Porque o medo, por outro lado, ele cega as pessoas, né? O medo de se relacionar com o outro porque ele vai ser violento. Outro medo é o medo do movimento social, que é violento. E o que é violência? É a violência que a gente pratica sem deixar de ver a violência que todos praticamos, criando essas subclasses, né? Então, eu só acho que o desafio em relação a essas pessoas que muitos tentam tornar invisíveis, mas que elas estão cada vez mais invisíveis, e por estarem invisíveis, mais propensas a essa violência mais dura, eu acho que é um dos maiores desafios. E talvez por isso a Flávia tenha dito que, ao mesmo tempo, é muito gratificante, porque eu acho que é uma luta tão clara, né, que às vezes é gratificante para quem pode, pelo menos, tentar fazer alguma coisa. Agora, é inglória, né? Acho que não deveria ter
Não deveria ser assim. Quando o Fórum Mundial, quando a preparação do Fórum Mundial aqui ofereceu aquela homenagem aos juízes, aos magistrados que deferiram aquela ação popular e garantiram que não poderia se recolher pertences de moradores de rua, não poderia recolher documento de identidade, quer dizer, teve que ter uma ação judicial julgada em segunda instância, impondo multa para um agente do Estado, um agente, no caso municipal, que recolhesse identidade, pertences municipais de morador de rua. Isso só foi deferido em recurso, em primeiro grau, o juiz indeferiu, e foi tão nobre a decisão judicial que, até por sugestão nossa, resolvemos destacar a decisão judicial, porque isso não é comum no nosso tribunal. E ainda até foi muito interessante, quem estava lá pode ver, um dos desembargadores falou assim: olha, eu fico de um lado até feliz por estar recebendo essa homenagem, mas eu tenho vergonha, porque isso aqui devia ser o básico, né? Ninguém devia ter recebido homenagem para isso, não devia nem precisar de uma decisão judicial para isso, mas a gente acaba ficando um pouco gratificado por poder estar, né? Aí eu reproduzo a fala da minha colega Ana Flávia, porque a gente está tentando fazer alguma coisa, né? Eu aqui não falo também em nome do Centro de Apoio às Promotorias de Direitos Humanos, mas eu venho muito mais representar o meu colega Paulo César da CIMOS, que hoje talvez seja a referência dentro do Ministério Público para essa área de população em situação de rua. Trabalhamos de alguma forma de modo integrado, mas o Paulo tem estado à frente dessa área. Ele trabalha também num grupo nacional, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, que tem tentado, junto com outros promotores de São Paulo, de outras áreas, traçar diretrizes para o trabalho do Ministério Público nessa área de população em situação de rua. E por isso ele não está aqui hoje, ele está em Brasília. Parece que tem um evento lá no CNMP com os movimentos sociais, não só de moradores, pessoas em situação de rua, mas um movimento social, vários movimentos sociais. Então eu venho aqui hoje também para representar o Ministério Público na área, sobretudo da CIMOS. Também gostaria de justificar a ausência da colega Cláudia Amaral, que tem um apreço muito grande por essa área. Eles estão numa reformulação da Promotoria de Direitos Humanos aqui da capital. Não sei como vai ficar essa atribuição lá, mas ela tem realmente um carinho, um cuidado muito grande com essa área. E em relação ao censo, né, eu espero que esse recenseamento que está sendo promovido, espero que ele tenha conseguido atender às peculiaridades dessa temática. Se nós tivemos no censo de 2005, acho que acredito, cerca de 1.180 pessoas identificadas. Eu lembro que foi um censo, até onde eu soube e acompanhei, um censo muito, muito cuidadoso. Se nós tivemos, suponhamos, 1.180 pessoas, nós tínhamos naquela época 1.180 histórias, 1.180 fragmentos de compartilhamentos de vidas, de experiências, né? E se hoje encontrarmos, por exemplo, 2.000 pessoas em situação de rua, não imagino, supondo, nós teremos lá novas histórias, novas composições, novos desafios, né? Cada uma dessas histórias nos vai propor uma solução diferente, né? Não acredito eu que a gente vai conseguir tratar isso como muitas políticas públicas já propostas tentam tratar, vamos dizer assim, no atacado. Esse é o grande desafio desse público, mas é um fenômeno multicausal, e como um fenômeno multicausal, ele nos propõe muita criatividade, muita habilidade, acima de tudo, uma criação, um estabelecimento de um vínculo de confiança, um olhar diferenciado, um olhar de sensibilidade, que realmente é uma política pública que tem que depender da sensibilidade, como disse, tem que ser intersetorial, e eu espero que nós todos estejamos dispostos, e sobretudo o Poder Público Municipal, com o apoio do Estado, com o apoio da União, de quadro nosso, da Defensoria, do Poder Judiciário, da Pastoral, de todos os segmentos do Centro Nacional de Defesa, de todos os parceiros, né, que tanto sempre estiveram muito mais próximos dessa população do que de qualquer outro, talvez, segmento público, a realmente encarar esses desafios quanto
forem eles, em cada um deles na sua máxima individual e singularidade. Que esse trabalho que nós começamos agora nesse seminário contribua para esses desafios identificados no censo. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade de estar aqui agora. Agradecemos aos integrantes da mesa e convidamos a tomarem assento no auditório. Convido a consultora técnica da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Rosimeire Barbosa, que abordará o contexto para a elaboração de um guia de serviços para a cidadania da população em situação de rua. Olá, boa tarde a todos e todas. Em nome, novamente, da comissão organizadora desse seminário, que como o Carlos não se atreveu a falar, eu também não me atreveria. Eu não me atreveria, mas eu imagino que essa é uma construção conjunta. Então, todos nós que estamos aqui hoje, temos uma parte nesse trabalho, vamos continuar tendo essa parte, porque isso é um esboço do trabalho que foi sendo construído aqui com vocês nesses últimos meses e que a gente ainda vai continuar construindo. Uma discussão de hoje, uma avaliação que eu peço que vocês preencham com carinho para que a gente possa ter um retorno também individual do que vocês acharam sobre o guia, quais são os serviços que vocês acham importante que esse guia contemple, né? Em alguns espaços eu já conversei com as pessoas, né, diretamente, na República RBD, agora com a Ousadia Mineira, lá no Centro Pop. Então é uma discussão que já tem um percurso, mas que a gente ainda precisa avançar. Como também eu fico muito feliz de estar aqui hoje em Belo Horizonte, num lugar que já tem uma história. E uma história muito bonita, né? Com a população em situação de rua. E eu acho que é aí que começa um pouco a minha reflexão. A história que Belo Horizonte foi construindo nesses últimos anos tem tudo a ver com a concepção de direitos humanos que dá base para a proposta desse guia, né? Então a ideia desse guia era a gente discutir direitos humanos da população de rua. E aí a gente pensa, né? Como a gente falava ontem. Mas direitos humanos aqui, quem acha que a gente já nasce com direitos humanos? Alguém aqui acha que a gente já nasce com direitos humanos? De onde vocês acham que vem a palavra direitos humanos? Alguém aí? Elvis? Olha lá. Luana, a gente nasce com direitos humanos? Olha lá. Vamos passar, amiga? Vamos. Ah, ótimo. Então, existe uma coisa que é meio, eu vou falar, que é um pouco pegadinha dos direitos humanos, que é a história invisibilizada dos direitos humanos. A gente já não ouviu falar aqui muita coisa que a gente faz, que às vezes o pessoal esquece uma parte da história e conta a história sem colocar a gente dentro. E quando a gente olha aquilo, a gente fala assim, será que a gente fez parte dessa história? E a gente fica se perguntando, não tenho certeza. Bom, o problema é que os direitos humanos, nos últimos anos, ele passou por uma história meio assim. Começaram a dizer pra gente que os direitos humanos já existiam, estavam ali e que a gente tinha direito àquilo. Mas primeiro, não falava pra gente como acessar esses direitos. Bom, eu tenho direito, mas onde é que eu começo a acessar? Então a gente vê, por exemplo, que tem uns lugares que acontecem uma contradição. Como, por exemplo, às vezes da Defensoria Pública ou no Ministério Público. Eles estão lá para assegurar os nossos direitos, mas às vezes a gente não consegue nem entrar dentro do prédio.
O que isso significa? Que uma pessoa em situação de rua, que não tenha o seu RG, infelizmente, em algumas partes ainda do Brasil, são proibidas de entrar em prédios públicos, como aconteceu na última semana na Câmara dos Deputados, onde as pessoas foram proibidas de entrar na audiência pública para a política nacional, porque não tinham o RG para se identificar. Então, o que a gente está falando? Bom, é um direito, a pessoa tem um direito e ele não está concretizado. Então, qual é a nossa questão aqui? Né? A gente está diante de uma lógica bastante simplista. Quando a gente fala que, não, já tem direito, já está desde que eu nasci. Que, no entanto, ela tem consequências muito importantes no nosso dia a dia, pois conduz a uma ideia daquele negócio que vem antes da gente, sabe? Que a gente já nasceu, então a gente já tem direito a tudo. E, se a gente está atento, essa lógica faz a gente pensar que a gente tem os direitos antes de ter a capacidade e as condições para exercê-los. Porque, infelizmente, a gente vive num país que, para a gente ter direito, a gente tem que ter condições para acessar. Porque, às vezes, teve gente que não foi para a audiência pública, naquela que algumas pessoas proibiram elas de entrarem, porque não tinha dinheiro para passagem. Elas moram em Taguatinga, na Ceilândia, em Planaltina do Distrito Federal. E não ter as condições materiais fizeram com que elas não pudessem me ouvir a audiência, não podiam ter até o RG dele para entrar. Então, quando a gente está falando de direito, a gente também está falando de condições para exercê-los, né? Deste modo, as pessoas que lutam por ele acabam desencantadas, porque aí você chega lá na Ceilândia e fala para a pessoa, ó, você tem direito. E aí vem a Dona Maria falar para a gente, não tem nenhum dinheiro para pegar a passagem para ir lá na Câmara dos Deputados. Como é que eu vou entender esses direitos que eu tenho, né? Então, as pessoas ficam desencantadas, pois apesar de dizerem que temos direitos, a imensa maioria da população mundial, infelizmente isso não é aqui no Brasil apenas, não pode exercê-lo por falta de condições materiais. Vamos lá. Então, mas aí, quem são os direitos humanos? E aí ontem a Luana falava, mas os direitos humanos não são aquilo que a gente tem hoje aqui escrito, né? E que está naquele livrão grande. Direitos humanos é aquela luta que fez eles serem construídos, que fez eles serem conquistados. Então, aqui, todo mundo que eu ouvi durante essa consultoria contou pra gente as histórias que baseiam as leis que tem e que baseiam tudo que vocês conseguiram aqui em Belo Horizonte. Então, contaram pra gente, olha só, teve uma época que tinha que tirar o pessoal embaixo da Lagoinha. Mas a gente fez todo o processo de conversar, de trabalhar e construir junto com as pessoas. E dali nasceu o Bolsa Moradia. Então, o Bolsa Moradia tem uma história bonita, era isso que a Valdenice e que a doutora Nívia falavam. Ou seja, são fragmentos, são histórias. É isso que constrói, né, a nossa política pública. Então, eu acho que esse é o nosso compromisso hoje, também trazer as nossas histórias para construir aquela política que a gente quer ver, contemplar a gente, né? Então, essas lutas, elas são sempre provisionais. Por quê? Porque o mundo está sempre mudando, né? A gente tinha uma Belo Horizonte em 2010, a gente tem outra Belo Horizonte hoje em 2013, provavelmente a gente tem outra Belo Horizonte em 2014. Então, as lutas, elas são provisionais, os direitos, eles não vêm de uma vez por todas e acabam, né? Então, a gente entende aqui também outra questão, que é a questão da dignidade, né, que falou o guia. Então, não apenas o simples acesso aos bens, mas que esse acesso seja justo e se generalize da mesma forma para todos e todos que formam essa ideia que a gente tem de humanidade, né? Falar de dignidade humana não implica, né, falar de uma coisa abstrata que está só na nossa ideia. A dignidade, ela é um fim material. É isso que a gente está falando aqui. Para a gente ter dignidade humana e para que a população em situação de rua no Brasil seja realmente reconhecida como sujeito de histórias e protagonizem, eles têm que ter as condições materiais para isso.
Se a gente não está falando de se a gente está falando de desigualdade, se a gente está falando de acesso diferentes a recursos, a gente só vai mudar o Brasil quando a gente falar de outra distribuição de renda e que todas as pessoas têm que ter direito da mesma forma, né, à questão material. Então, um objetivo que se concretiza no acesso igualitário e generalizado aos bens que fazem que a vida seja digna de ser vivida. Isso acontece hoje? Vai acontecer amanhã? É a nossa caminhada, né? Então é bonito porque até o primeiro título para esse seminário surgiu a ideia de rotas, trajetórias, né? E essa era a ideia também daquele logotipo que vocês viram no seminário. Era pensar que a gente tem ainda uma estrada enorme para caminhar, né? E que a gente está fazendo um convite hoje para que a gente continue caminhando. Então, bom, aí, a partir dessa ideia de direitos humanos como algo provisional, algo que tem uma história, que tem um tempo e um contexto, surge o contexto da consultoria, né? Que aí a grande maioria de vocês sabem como se deu, que foi primeiro o levantamento dos serviços e recursos para a população de rua aqui no município de Belo Horizonte, né, os contatos, as visitas técnicas aos serviços, né, que atendem a população de rua, os grupos de discussão com as pessoas, etc. Os diálogos, as rodas de conversa também com a população de rua, com os representantes, individualmente em grupo do movimento, e o diálogo com as entidades, com o poder público, né, e com os trabalhadores sociais, que a gente conversou bastante, e a elaboração do guia de serviços. E agora eu vou só apresentar muito rápido para vocês um pouco dos principais desafios que foram trazidos também durante a consultoria, né? Então, o primeiro deles era promover a articulação entre as diversas secretarias. Eu acho que isso também passou por a mesa de abertura, né? Todo mundo falar da necessidade intersetorial, né? Porque, infelizmente, o que a política pública ainda faz muito com a população de rua é fragmentar essa pessoa, né? E, não, essa é a parte da assistência, essa é a parte... E é difícil a gente conseguir articular, né? Educação, saúde... Bom, a gente vai ter tempo de falar disso nos grupos. Mas também sensibilizar gestores dos municípios da área metropolitana. Muita gente também me contou as questões dessa população que vem de Betim, Contagem, e como é que essa política pública aqui de Belo Horizonte acaba também trazendo essa população para cá. Então, que talvez fosse interessante começar também uma sensibilização desses gestores, né, da área metropolitana. A concretização da política de reordenamento, e a gente sabe que aí tem vários desafios, né? Como, por exemplo, a dificuldade de instalação em lugares onde a vizinhança não quer que o equipamento esteja, né? Então, esses também são alguns desafios que a gente tem que saber como lidar. Sensibilizar a rede, né, e capacitar para o atendimento, então continua sendo também isso em todas as áreas, né? A formação. O consultório na rua, que não pode ser visto como uma estratégia excludente e sim inclusiva, né? Então não pode estar também isolado de outras políticas e também não assegurando que as pessoas tenham acesso em outros locais, como hospitais ou postos de saúde, né? Diferente do Carlos Chagas. E, bom, e diminuir a burocracia criada para que essas pessoas tenham acesso à rede de saúde, né? Que continua também. E outra questão aqui é a questão da escuta. E eu acho que muita gente trouxe isso, e na pasta de vocês também tem um CD que tem a revista Pensar BH. Na revista Pensar BH tem um texto bonito que foi escrito também a várias mãos, por Stowe, Cristina Bob, a Soraya Rolina, onde eles falam da questão do diálogo permanente. E aí a gente pensa, dá para ter diálogo sem escuta? Né? Então, e sem escutar quem? Escutando justamente aquelas pessoas para quem a política vai, né? Hoje a gente viu aqui na mesa a Anitta, tem o Elvis, tem tantas pessoas, né? Hoje aqui, que são as pessoas que conhecem essa política, que conhecem essa cidade, né? Porque caminham lá o dia inteiro, né? Porque sabem as dificuldades. Então, uma das questões é essa questão do diálogo. Ramiro?
E a próxima, bom, esse é um esboço, né, de como seria a capa do guia. Também a gente conversou bastante um pouco sobre como seria o formato desse guia, como ele estaria acessível a pessoas, para ser interessante, para que as pessoas possam levar consigo, né, carregarem nos momentos. Então, os ícones, né? E aqui um pouco a sugestão de como ele estaria dividido, né? Então, a questão dos direitos de cidadania, a questão da alimentação adequada, tendo os endereços dos restaurantes populares, outros locais onde as pessoas podem acessar alimentação, higiene pessoal, né? O centro pop, por exemplo, alojamento, guarda-volumes, que é uma ideia de ter um espaço de guarda-volumes, né? Também faz falta aqui na cidade, assistência social e a documentação. Bom, então é mais ou menos assim a disposição, né, de colocar os endereços para que a pessoa possa rapidamente, se ela está procurando por alojamento, ela ver quais são os equipamentos e os locais disponíveis na cidade. Bom, direito ao trabalho e assim cada uma das divisões que a gente também colocou hoje na pastinha de vocês, para vocês falarem o que vocês acham que é interessante ou não constar no guia. Tudo isso já foi mapeado e a ideia é também a gente ter uma espécie de mapa no meio do guia com os serviços principais que a população de rua pode acessar. Além desses aqui, a gente ainda recebeu a sugestão de incluir o Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, também para que a pessoa pegando esse guia, ela possa olhar aqui rapidamente onde é que está localizado em Belo Horizonte e ver o endereço, e aqui a gente também ter a área, né, os bairros, que estão na área de barreira, etc., que é para a pessoa ter se localizar visualmente, né? Bom, é isso. E antes de eu terminar, porque foi uma apresentação bem rápida, e a gente vai continuar aqui apresentando para vocês um vídeo. E esse vídeo é interessante, ele surgiu recentemente, né, no formato do seminário, porque é justamente um trabalho que ilustra os resultados e os impactos da gente envolver nas nossas políticas aquelas pessoas que são as beneficiárias delas, né? Então eu queria dizer a última mensagem, o que eu aprendi com vocês, agradecer esses quase 6 meses de trajetória, de caminhada junta na construção desse guia e dizer, gente, não são as nossas diferenças que nos dividem. É a nossa incapacidade de reconhecer, aceitar e celebrar as nossas diferenças. Ainda bem que a gente é diferente, ainda bem que a gente tem um monte de opinião diferente e é por isso que a gente está conseguindo construir política pública de qualidade. Muito obrigada. E agora pode perguntar. E antes só do vídeo, só passar um recado. A gente afixou ali no corredor os nomes das pessoas pelos grupos. Todos os grupos vão se reunir em salas no 12º andar. Então vocês têm que pegar o elevador e ir para o 12º andar. Quem não tiver um nome nessas listas de presença, porque não se inscreveu, etc., pode escolher o grupo na hora e ir para a sala onde vão continuar os trabalhos. Então, muito obrigada pela presença. Jornalismo é para transformar a vida das pessoas, não é para deixar as pessoas como elas estão. Nós não acreditamos naquele jornalismo didático, sensacionalista, que dá a matéria, expõe a pessoa e a pessoa fica do mesmo jeito que ela está. A gente acredita no jornalismo de transformação, a gente acredita na comunicação como algo transformador.
a primeira edição do Boca de Rua, Voz de um Agente Invisível. O único jornal no país totalmente feito por moradores de rua. Antes eu conhecia o jornal Boca de Rua, não sabia ler, não sabia escrever. Hoje, graças a Deus, eu escrevo, eu bato foto, eu entrevisto. E isso para mim foi uma grande coisa, porque quando eu toco o jornal, eu me sinto uma pessoa totalmente diferente, entendeu? Ele nasce, eu acho, de uma necessidade das pessoas se comunicarem. Eu achei que não ia dar certo, né? Porque eram poucas pessoas no começo, dá medo. Nunca não veio jornal, nunca vi nada em jornal. Para a gente fazer uma reportagem disso aí, sinceramente, a gente tem que deixar acontecer em outras praças. O nosso irmão foi o primeiro a saber detalhes. Ao longo dessa semana, vocês, que são todos repórteres, vão ter essa missão de tentar descobrir alguma coisa sobre ele. E ele abre portas para várias pessoas, entendeu? Porque até então o Boca de Rua, ele não exclui ninguém, ele aceita todo mundo. Boca de Rua nasceu em 2001, começando com 3 pessoas. Hoje em dia nós já estamos com quase 30 componentes. É nós que pegamos, é nós que vamos atrás da notícia, nós que fizemos a matéria, não é nem o jornalista, não é nada. É tudo a gente que faz. E é tudo meio material profissional, é tudo amador. Nós vamos montar o nosso conhecimento de cada de 3 em 3 meses em ambiente que acontece, né, sobre a cidade de Porto Alegre. O Boca de Rua mostra o que a sociedade não vê. Os grandes jornais esqueceram, ninguém está falando nada da Vila Liberdade. A mãe estava falando que se eu não acho que esse incêndio na Vila Liberdade foi exatamente para afastar as pessoas da vila dos estádios por causa da Copa de 2014. Ou a gente retoma e vem que pega isso, ou ninguém vai falar mais isso aí. Até agora só está a palavra dele. Agora vamos nós dar a nossa versão do Boca. E fala não só de rua, mas de todas, qualquer tema, né, que se possa, um espaço democrático que as pessoas falam e se expressam. A gente tem que ser um pouco, vamos só para pessoas de uma rua, entendeu? No que confere a demanda de direitos humanos, de políticas públicas para essa população. O início do incêndio foi porque uma mulher colocou fogo na sua própria casa. Depois, com o vento, o fogo chegou de novo. As outras incêndios tiveram explicado uma semana no ano passado por causa da fumaça desse fogo. Mas agora eu recebo. Saúde, que foi incendiada, sobrevivência, é a questão da internação compulsória, por tranquila, morador de rua. Eu acho que tudo isso tem que vir à tona. A gente não tem que calar nada aqui, porque a gente já cala a boca o tempo inteiro. Aí ele pegou, embadou a 9 e puxou um caninho assim, estica, sabe? Dá choque na gente, sabe? É chato até para a própria polícia, né? Que faz as coisas, às vezes, sem saber o que faz, porque faz. Graças a Deus que eu tô ouvindo que nós chegou em nós, sabe? Uma coisa do tipo. Serve para proteger a prefeitura que não tem política. É uma política parcial, não é uma política total. Eles não querem curar o problema. A gente é ignorado pela sociedade exatamente por ser morador de rua, mas eles esquecem que nós também somos seres humanos, e a gente não sabe o dia de amanhã. Por isso que o lema é um só. Enquanto você dormia, muita coisa acontecia. E era
em branco e preto. Hoje em dia ele é colorido, a gente conseguiu de tanto batalhar, de tanto lutar por isso, a gente conseguiu colorir ele. E ele está bem melhor que ele suja bem menos as mãos. Hoje em dia nós já estamos no crack, né, meu? Em primeiro lugar, não temos ninguém. Isso é uma discriminação. Nós temos morador de rua, mas somos ninguém. Eu acho que você não ponto de vista. Vamos seguir investigando. O nosso final mostra isso para a sociedade, não? Teve um dia desses que eu peguei um monte de crachá, 135 crachás. Eu consegui identificar em torno de 70 pessoas que já deixaram a rua e passaram pelo bloqueio. Isso não é pouco, gente. A gente não tem faculdade, a gente não tem escolaridade, a gente não tem diploma, a gente mal e porcamente tem um certificado. Mas a gente faz coisa que muito gravatinha que está sentado numa cadeira não faz. Pela sociedade, entendeu? Porque antes de eu entrar pro jornal, eu era invisível para a sociedade. Bom, neste momento passaremos agora então às reuniões dos grupos temáticos e como a Rose já falou, as listas estão fixadas bem próximo aos elevadores e aqueles que não tiverem com o nome lá, é só escolher qual grupo poderá. Só tentando então aqui a mudança da programação, né, por conta do atraso, a reunião dos grupos será de 15 até as 16 horas. Logo depois teremos um intervalo para o café até as 16h15, que será no próprio andar onde vocês irão se reunir. E depois, às 16h15, às 16h30, desculpa, vocês deverão vir para essa sala, onde nós teremos a plenária. Para então, depois caminharmos para o encerramento. Por favor, então, podem caminhar então para os grupos.
Bom, dando continuidade então ao seminário, eu gostaria só de pedir a todos que vocês receberam junto ao material um formulário de avaliação, por favor preencham e entreguem para a Rose ao final deste evento. Também foi encontrado em uma das salas esse livro. Tá? Alguém soubesse quem é esse livro? Aqui. Eu gostaria de convidar então o professor André Luiz Freitas, do programa Polos de Cidadania, da Faculdade de Direito da UFMG. Boa tarde a todos. Dando continuidade então às atividades, eu vou fazer o seguinte. Infelizmente eu não vou poder permanecer no evento até o horário que eu estou achando que a gente vai, né? Mas eu fico até o horário que eu puder, que é 5h30. Mas aí eu vou convidar então a Vivian, né? Faz parte da coordenação técnica do programa Polos de Cidadania, e a Egídia, né, representando aí o Fórum Mineiro de Direitos Humanos, também auxiliar aqui nessa plenária final e organização do material que foi construído pelos grupos temáticos. Tá? Vamos fazer o seguinte, não sei o que vocês acham, eu penso que a gente poderia passar por todos os GDs e depois a gente vai fazendo uma marra, né, geral, linkando aí talvez algumas observações de um grupo com relação ao outro também, para também não ficar repetitivo. E aí depois a gente abre, inclusive, para as considerações do próprio, né, da própria de vocês também, a respeito do processo de construção, algumas questões que não puderam ser exploradas, né, ou trabalhadas aí de forma tão aprofundada. Então, o grupo, o GT 1, pode passar aqui, e tratou da questão da discriminação, violência e preconceito e da questão do reconhecimento da população em situação de rua como sujeito de direitos. Eles colocaram, pode passar, a partir da notícia, bairro de Lourdes tenta evitar a presença de mendigos, né, que foi publicado pelo Estado de Minas em 2 de outubro de 2013, eles apresentaram aí, não, antes, ao longo da discussão do computador violento. Vocês não têm uma síntese da... Conseguimos, né? A gente conseguiu sistematizar os problemas encontrados, aquele problema e as propostas para a solução. Ótimo. Então tá. Então, com relação ao problema das políticas higienistas, né, e da segmentação da cidade, as propostas que foram elaboradas aí pelo grupo foi a construção de banheiros públicos como forma de direito à cidade, a sensibilização da opinião pública para a questão dos moradores em situação de rua, por meio, né, do intermédio aí da imprensa, campanhas, a fim de desmistificar e desconstruir nomenclaturas. O próprio título da matéria, né? E aí, já fazendo um gancho aí com a próxima questão, que é da imprensa, vocês destacaram a importância da formação da imprensa sobre a questão do fenômeno, né, da população em situação de rua, no sentido de sensibilização, né, isso no dia a dia, no cotidiano, através da realização de um evento, né,
E trabalhar também com a questão das mídias menores. As mídias de bairros, de jornaizinhos, boletins, de associações, né? Tá. Com relação à violência institucional e as políticas públicas invasivas e retrocessos, foi colocado pelo grupo a necessidade aí da discussão e construção das regras dos equipamentos envolvendo com a efetiva participação dos usuários e, uma vez feito isso, né, expô-las, né, divulgá-las para que sejam de conhecimento de todos, uma formação continuada abordando aí especificidades com relação, né, ao público LGBT, para os profissionais que trabalham nos aparelhos, né, ou em contato, que têm contato com a população, a inclusão das pessoas que já estão nas repúblicas nas políticas de moradia, já que ainda é comum que a pessoa volte para a rua ou para o abrigo, o tempo de 1 ano e 6 meses, que contempla. Muitas vezes o período acaba e a pessoa já deu alguns passos, mas não conseguiu garantir que sai da rua. E aí a ideia é que essa saída seja ligada à política de educação. Aí sobre essa inclusão, não tem como as pessoas que já passaram por todo esse processo de exclusão chegarem ao nível de uma república, passarem por todo esse processo de requalificação, depois se perder, né? Sem assim, uma segurança inclusiva na área da habitação, porque esse é o gancho que agarra para a saída das ruas. Então a gente pede, em nome de toda essa população que passa por todo esse processo de república, que depois não haja um retrocesso, porque a gente vem vendo várias pessoas que estão se perdendo nesse caminho, está sendo triste. Garantia de políticas públicas estruturantes, principalmente as que se referem ao direito à moradia e ao trabalho. Acho que participação da sociedade civil na concepção, implantação e fiscalização de políticas públicas, né? E é isso. O grupo quer comentar mais alguma coisa? Luísa, Flávia, Anitta e demais. Depois, eu acabei participando, junto com a Egídia, do grupo 3, e várias questões aqui também apareceram no nosso grupo. Então, acho que algumas questões serão recorrentes, né? Agora, com relação ao GT2, gente, o grupo de trabalho 2, o Fernando e a Nívia, Fernanda e a Nívia, quem são? Vocês gostariam de vir aqui e falar um pouco? O que vocês acham? E aí vocês vão comentando? Fiquem à vontade, então. Então, a questão, né, dizia respeito aí à atenção à saúde da população em situação. Só um comentário: o grupo 2 e o grupo 3 trabalharam a mesma matéria. Tá? Nós escolhemos
nós escolhemos a mesma matéria para o grupo 2 e o grupo 3. Então, o que é atenção à saúde da população em situação de rua, que era a questão, e a notícia que foi trabalhada tanto pelo grupo 2 quanto depois pelo grupo 3, dizia respeito ao título era uso de drogas dificulta a permanência em abrigos públicos, que foi uma notícia vinculada aí no estado de Minas no dia 25 de setembro desse ano. Pode passar, livro. Com relação aos aspectos da notícia que mais chamaram a atenção, e aí eu acho que vocês podiam de fato comentar, porque assim, né, vocês destacaram a questão das regras, mesmo, né, tratando aí mesmo em situação de rua, há regras, né, muitas vezes as pessoas acham que não. Nos abrigos, as regras não são criadas coletivamente, são estabelecidas de cima para baixo, que foi destacado, então sem uma ampla e efetiva participação por parte dos próprios usuários, é isso? A relação do consultório de rua com as assistências terapêuticas, o que é? Não há a relação, ou há um distanciamento? A reportagem ela coloca uma quantidade de 25 residências terapêuticas, né, ligando ao tratamento das pessoas que fazem uso de algum tipo de droga. E essas 25 residências terapêuticas são direcionadas a portadores de sofrimento mental. Porque pelo projeto Recomeço, tem 2 UAS que ainda não estão funcionando para poder estar acolhendo esses usuários de drogas. Né? Não é dirigida diretamente para o cidadão em situação de rua. Porque essas 25 residências, elas podem ter pessoas que já estiveram em situação de rua e que passaram por um longo período de permanência internados em hospitais psiquiátricos, são portadores de sofrimento mental. As políticas, às vezes, não se pautam na questão da promoção social. A necessidade de avançar no conjunto das políticas para a população em situação de rua, e aí levando, assim, aproximando essa questão da saúde e acolhimento, é isso? O usuário não tem todo o tratamento necessário do CERSAM, e é engraçado que isso daí também foi comentado no nosso grupo, a dificuldade não só de acesso a esse serviço, como a outros serviços também. Depois eu acho que a gente vai comentar mais. A questão do engessamento relacionado aí às políticas públicas e a questão de que não é o sujeito que tem que se encaixar na política, mas é a política que tem que estar sensível à demanda. Né? Vocês querem comentar alguma coisa a esse respeito que foi falado? Com relação aos aspectos considerados mais problemáticos, entram aí as questões referentes ao acesso, ao horário, à individualidade do sujeito na rede como um todo, a falta de oferta, a dificuldade de atendimento, a falta de profissionais, a continuidade dos atendimentos e o acesso aos medicamentos também, o crescimento do número de pessoas em situação de rua e com sofrimento mental, a qualidade do atendimento em todos os serviços aí prestados a partir das políticas públicas, a questão da falta de informação entre os profissionais, a falta de informações com relação a quê? Com relação à própria rede, com relação
Hospital de Carlos Chagas, que inicialmente tinha essa prioridade de atendimento dos moradores, das pessoas em situação de rua, mas que já foi descentralizado desde 2008 para toda a rede, mas ainda assim, às vezes a gente recebe ligação de pessoas lá de Venda Nova, dizendo, nós estamos aqui com pessoas em situação de rua e ela precisa ser encaminhada para o Carlos Chagas para um atendimento. Na verdade, falta esse tipo de informação que toda a rede está programada e preparada para atender em qualquer lugar mais próximo de onde eles estão. Outra questão do acesso que nós falamos, né? Acesso aos medicamentos, na verdade os medicamentos são para todos, mas às vezes a burocratização, a falta de documento impede que a gente libere o medicamento, que também torna um problema. E na qualidade de atendimento em todas as políticas públicas, né, então a gente entende que o acolhimento, né, a escuta inicial seria muito importante para que ele se sentisse acolhido e aí, sim, confortável e seguro para poder utilizar aquela política. Na questão da falta de informação de outros profissionais, sobre isso, burocratização dos atendimentos por causa da questão dos documentos, né? O documento às vezes pedido antes mesmo de saber qual é o seu nome, né? Antes, o que você tem? Não, cadê o seu documento? Né? O preconceito, né? Às vezes você precisa de uma pessoa de rua, mas sozinha ela não consegue ser atendida. Então ela chega às vezes com encaminhamento, mas aquilo não é o suficiente para poder atender. Aí a equipe da bondagem vai lá, leva a pessoa, mesmo assim, algumas pessoas falaram que tiveram dificuldade, mas a gente colocou que eles são invisíveis, né? Eles se tornam sujeitos invisíveis na rede. Aqui, pode ser dessa questão que você falou aí, a respeito da pessoa, do preconceito às vezes, quando o morador de rua, até mesmo o mercado, encaminhado para o trabalho. Eu já passei por um fato parecido. Eu cheguei na empresa para trabalhar, depois eu pedi um endereço, comprovante de residência, não tinha comprovante de residência. Eu falei que estava no albergue, o cara simplesmente falou, você aguarda mais um pouquinho, e até hoje o cara não me está aguardando até hoje. Então realmente é um preconceito nessa parte. E essa parte que você colocou de ter uma pessoa que está acompanhando, isso aí também é uma ajuda muito importante. A gente entende que sim, mas nem sempre nós temos esses dispositivos. Então a pessoa tem que ser reconhecida também como cidadão de direito, né? Mesmo não estando com aquele dispositivo, aquele equipamento para abordagem, do consultório, etc. E falta de articulação entre as políticas, né? Aí a gente não tem um fluxo muito bem estabelecido, pactuações e informações da rede. Não, peraí, essa parte aqui é quem cuida da assistência social. Ah não, aquilo aqui é educação, essa aqui é a saúde, né? E aí a gente não conversa entre a gente. E aí, como solução para esses problemas, a gente colocou a capacitação contínua de todos os profissionais de forma interdisciplinar. Então, não segregando, não dividindo mesmo equipes, essa equipe só atende os moradores de rua, essa equipe só atende as outras pessoas, mas de um modo geral, claro, que possa ter alguma especificação para algumas equipes, mas que todos saibam abordar, acolher e atender. O processo de descentralização precisa ser reinformado para todo mundo, né? Todo mundo saber que o morador de rua deve ser atendido no local onde vive, né? No mais próximo de onde vive. Aqui isso diz para a nossa questão, a capacitação contínua de todos os profissionais de forma interdisciplinar e intersetorial. A questão de fluxo entre os serviços e a pactuação política, né, o que se define entre as políticas, o diálogo permanente entre as políticas e os profissionais, que é mais ou menos isso que ela falou, né, de forma interdisciplinar, multiprofissional, e criar isso aí, né, mais específico mesmo da saúde, que nós temos um sistema que é o gestão, o atendimento ao usuário, da questão da saúde, mas que, como a pessoa em situação de rua normalmente circula, às vezes ela está aqui no centro, de repente ela está em Venda Nova, ou está indo no Barreiro, que existe a possibilidade de qualquer lugar que ela estiver, ela ser reconhecida como, né, uma pessoa que está em situação de rua, que já teve seu atendimento em algum lugar e que aquela informação seja registrada em
para dar continuidade. Alguns lugares isso até funciona bem, se a gente reconhece que lá no Paulo Chagas a gente consegue acessar muitas coisas, né? E assegurar o atendimento em todos os centros de saúde, né, independente de ter ou não essa capacitação inicial. Gente, eu participei desse grupo. Na verdade, o assunto é muito extenso, né? Para a gente pensar a questão da saúde relacionada aí à saúde integral da população em situação de rua, é muito mais do que isso. Mas como o tempo foi curto, a gente conseguiu produzir, né? Eu queria registrar isso. A gente teve que colocar a proposta relacionada à saúde mental, a questão de tratamento de dependência química, enfim. Tá? Então, só para registrar. Só um comentário a respeito da organização do evento. Eu acho que a Rosa depois pode comentar, porque a princípio a gente tinha pensado o evento em 2 dias, sabe? Então ele ocorreria num dia à noite, sabe? Teríamos uma conferência para colocação de uma série de questões. A ideia era contarmos também com a participação e com o recurso de um grupo que viria de fora, faria um trabalho baseado no teatro do oprimido, isso tudo seria num dia à noite, uma quinta-feira. Né? Aí no dia seguinte teríamos o dia inteiro de atividades, entendeu? Com essa metodologia. Na parte da manhã faríamos só o trabalho do grupo e na parte da tarde voltaríamos para essa plenária, mas com discussões mais aprofundadas e com a perspectiva de partirmos aí para encaminhamentos, entendeu? Para elaboração talvez de propostas mais concretas e tal. Mas em função do período, desse final de ano, a loucura, assim, na última reunião que tivemos, o grupo todo, chegou-se a cogitar de não ter, né, o evento. Não, então não é possível por conta das datas. E aí, no esforço de todos ali, não, vamos fazer o evento, eu acho que vai ser importante, entendeu? E aí puxa daqui, puxa dali, assim, saiu o que foi possível, né? Pela data, pelo tempo mesmo e tal. Não pode ser na semana seguinte que a gente entra na semana de direitos humanos. E aí a agenda, assim, de vários está sobrecarregada. Na semana seguinte tem o Fórum Mundial de Direitos Humanos. Depois, aí é isso, né, claro? Depois é Natal e tal. Então, o grupo 3, que foi o grupo que eu participei, né, com o Egide, com os outros também, achei que foi um grupo muito rico, discutiu a questão da reinserção social da população em situação de rua por meio da educação, trabalho e moradia. E aí, a notícia que a gente discutiu também foi, assim como no grupo 2, né, essa questão aí do uso de drogas e a relação com a população em situação de rua, com a questão dos abrigos, né? E aí de cara, eu queria só destacar uma coisa que foi observada por um colega, foi uma sugestão de alteração de conceito e substituição do termo pessoas por cidadãos em situação de rua, né? E também foi comentado a questão do cuidado na utilização de alguns termos, né? Tais como convencimento, motivação e outros tantos aí. Então, assim, a partir disso, eu acho que o grupo, eu particularmente, que estava na relatoria, escrevendo, né, com o dedinho ali nervoso, escrevendo sem parar, eu fiquei muito sensível com essa questão, né? Então, vocês vão observar que em todos os pontos eu coloquei cidadãos em situação de rua, cidadãos em situação de rua e tal. Com relação aos aspectos, né, da notícia que mais chamaram a atenção, também assim, foram apresentadas dúvidas, né, com relação aos dados destacados pela matéria, né, o número disso, o número daquilo. Então, as pessoas assim, do próprio serviço viram com certo estranhamento o número que ali foi destacado
destacado na matéria, e aí eu acho que vem a discussão que alguns grupos aqui já colocaram, a necessidade de estabelecermos um diálogo mais próximo com a imprensa, né, de tal forma a darmos, né, fornecermos mais informações, não que isso seja suficiente, né, porque às vezes a gente fornece informação e mesmo assim a matéria vem toda deturpada, né, isso também acontece, conosco pelo menos acontece, já aconteceu isso, né. A questão também foi colocada com um certo receio, né, dessa aproximação que tem sido contínua das drogas, né, e dos cidadãos em situação de rua, que é uma questão de fato importante, então, mas que não se respeite somente aos cidadãos em situação de rua, né? E aí, com relação aos aspectos mais problemáticos que foram destacados aí na notícia, foram colocados aí pelos participantes do grupo, e aí a Egídia e os demais também que quiserem se manifestar, fiquem sempre à vontade. Foi comentada a questão da falta de canais, tanto, né, dos usuários, como também dos próprios profissionais, né, para reclamações, né, com relação ao serviço e tal. Foi destacada a questão que a matéria fala da questão do rompimento de vínculos, e aí integrantes do grupo assim, viram isso como uma questão problemática, né, e que mereceria uma atenção especial, uma atenção diferente, né, porque nem sempre isso de fato se dá, né, esse rompimento de vínculos. A necessidade e o desafio aí de uma vinculação dos cidadãos em situação de rua, e aí falando da vinculação ao próprio serviço, aos próprios equipamentos públicos, à própria política, né, a necessidade e o desafio de travar isso enquanto de fato um desafio, um problema, né, a necessidade aí de uma escuta, né, que foi falado aqui em outros grupos também, uma escuta para a construção dos projetos, né, uma escuta que leva em consideração desejos, necessidades, anseios, tanto dos cidadãos em situação de rua, quanto dos profissionais, né, que fazem parte aí dos equipamentos e serviços públicos. Foi destacada também uma questão relacionada ao trabalho e muitas vezes a relação de exploração e uma relação desigual que muitas vezes ocorre com relação à população em situação de rua, a quantidade de pessoas atendidas pelos equipamentos públicos, né, que é muito alta, e o comprometimento da qualidade do serviço prestado pelos profissionais, isso também essa relação, né, número de pessoas atendidas por equipamentos públicos e a relação com a qualidade de trabalho foi bastante destacada pelas pessoas. Aí, nesse sentido, assim, nesse caminho, foram destacados problemas estruturais e de organização do próprio serviço, né? E aí também foi comentada essa questão. Então, investe-se em formação, investe-se em uma série de coisas, mas aí cai na rede entendeu? E aí a questão não anda. E aí acaba que, né, as próprias pessoas, os usuários e os próprios profissionais ficam desestimulados, né, com relação a isso. E a necessidade, por fim, de revisão da metodologia de trabalho, né, para que haja uma maior inventividade e criatividade na proposição dessas metodologias que possam ir além de uma formação previamente estabelecida ou já formatada. E aí, enquanto síntese das propostas, pode passar, Ramiro, por favor. Enquanto síntese das propostas ou caminhos, né, a gente gostou muito da palavra assim, pensar a ideia de soluções, mas assim, enquanto possíveis caminhos, né, para serem trilhados e construídos, houve a proposta aí de um investimento de fato, mas que seja sistematizado, que seja, né, bem pautado e bem construído, bem desenhado, de uma educação ou formação que inclua aí questões técnicas, éticas, políticas e afetivas, né, e que seja permanente e articulada, né, que se dê em rede,
dos profissionais e gestores também. Essa é uma necessidade também de incluir os gestores nessa formação. E aí foram dados alguns exemplos, como a ideia, né, de criação de uma residência multiprofissional em política pública, o estímulo aí às organizações e ao convívio social para o maior protagonismo e autonomia, tanto no âmbito individual quanto coletivo. Isso, tanto dos técnicos quanto também dos usuários, sabe? O desenvolvimento de novas metodologias de trabalho para reinserção social em rede também, e vinculação dos cidadãos em situação de rua aos serviços. E aí a ideia é o desenvolvimento de metodologias mais participativas, políticas e amorosas. É interessante que isso foi muito recorrente, né? A necessidade de maior participação, maior politização dos profissionais e dos cidadãos também, e maior vínculo afetivo, né? Mais vínculo amoroso entre os profissionais, a população em situação de rua, cidadãos de uma maneira geral. Observância e maior observância às normativas, tendo em vista aí a necessidade e urgente, né, de adequação e reformulação dos equipamentos públicos e da política de reinserção social, né? Isso daí é uma coisa que foi destacada. O desenvolvimento de projetos e iniciativas, isso eu achei fantástico, de iniciativas contínuas de avaliação e monitoramento dos projetos, programas e políticas públicas voltadas aos cidadãos em situação de rua, mas também projetos e iniciativas, pelo menos eu entendi assim, que também sejam participativos, né? Eu acredito. Me parece que tinha também uma referência aos projetos individuais, né, de atendimento individual, quer dizer, você formula um projeto junto com aquele sujeito, mas você vai ter que permanentemente estar acompanhando o processo dele e atualizando, revisando esse projeto. O andar da carruagem vai exigir que você esteja permanentemente, né, fazer. E por fim a questão de uma maior articulação, e aí isso inclui preparação, formação, comunicação, né, educação, com as comunidades e com a sociedade de maneira geral. Isso envolve a mídia também, a imprensa de uma maneira geral, e aí no estímulo, né, a divulgação das matérias, né, de uma forma correta, e a adoção de princípios de amizade, fraternidade, apoio, cooperação, de uma maneira geral. É isso. Bom, nessa capacitação dos usuários, né, que a gente requisita muito uma formação política, né, e com incentivo de uma bolsa. Por quê? Porque a pessoa que está lá na rua, nós temos muitas pessoas politizadas. Precisamos de amplo conhecimento, mas precisa de um incentivo também através da educação, né, ou financeiro, porque muitas pessoas às vezes irão deixar de estar coletando alguma coisa do seu sustento, sendo que temos verba na educação. Alguém mais quer comentar, gente, do grupo? Você pode vir aqui? Bom, pessoal, quero cumprimentar todos vocês. Sou ex-morador de rua, sou da cidade de Santos Dumont, Minas Gerais. Cheguei em Belo Horizonte há 11 anos atrás. Eu quero colocar uma questão que a Anitta acabou de colocar aqui agora, a respeito do acompanhamento da particularidade de cada um, porque cada caso é um caso. Eu penso o seguinte: eu cheguei nas ruas, não conheci o albergue, aí através das ruas de uma pessoa e outra, eu conheci o albergue. Eu cheguei no albergue e tinha 400 pessoas. Então, de 400 pessoas, eles me acompanharam e eles viram em mim que eu tinha capacidade de estar indo para a República Reviver, que onde lá se encontram 40 pessoas.
Então, no caso, caiu para 10%. Na minha teoria rua, 400 pessoas, 40 pessoas. Então, a minha vontade é de estar saindo da República para não ter minha casa. Porque foi igual ela colocou um caso importante, o seguinte: aí a pessoa vai para o governo, vai para a República, aí ela sai da República e ela volta para a rua de novo. Então, é um caso que tem que ser bem colocado e ser bem visto por todos a respeito da oportunidade. Oportunidade que de ter uma moradia, que é a Bolsa Moradia que eles levantaram. Então, eu acho que, igual eu falei, cada caso é um caso. Mesmo que o fulano e o ciclano pegou a bolsa, ele teve a oportunidade de ter a moradia, ele não soube dar continuidade à moradia dele, eu acho que os outros que não tiveram oportunidades, acho que eles não devem pagar por aqueles que não souberam ter a oportunidade. Então eu me coloco aqui em nome de todos os moradores, em nome de todos os pessoal da República, que tenham uma oportunidade de poder estar reintegrando. Porque reinserção social é reintegração, no meu entendimento, é uma reintegração à sociedade novamente. De você poder trabalhar, de você poder estudar, de você poder ter sua moradia e poder dar continuidade na sua vida. Então, gente, eu queria colocar esse ponto que ela colocou a respeito. Eu vou sair da República, para onde eu vou? Eu tenho uma mente, mas nem todo mundo tem a mente igual. Então, o que eu estou aqui para falar é que dê oportunidades para aqueles que querem e aqueles que não querem, tentar colocar eles na visão. A visão de quê? De sair das ruas, poder construir uma família e ter uma moradia. Então, pessoal, eu quero estar agradecendo a oportunidade de vocês aqui e a oportunidade de eu estar falando. Eu estou um pouco nervoso, mas me segurou bem. Então aí a gente está tomando nota aqui das questões que está todo mundo posicionando para poder incorporar no material do seminário. O último GT é o GT sobre direito à cidade e população em situação de rua. Então eu vou chamar a Fátima, que fez parte do grupo, ela ficou encarregada de fazer a apresentação. Aí só para pontuar aqui, para passar a palavra para ela, a notícia que foi discutida foi uma reportagem que saiu no estado de Minas em 1º de agosto, que intitulada "Vizinhos querem grades em volta da Praça Raul Soares". Né? A matéria falava de uma mobilização dos moradores do entorno da praça, sobretudo do edifício JK, da Igreja Batista que tem ali próximo, e dos comerciantes, no sentido de fazer um abaixo-assinado para que a praça fosse cercada, e a principal questão que aparecia como motivo era garantir a segurança e garantir que a população de rua não mais utilize a praça. Né? E aí, vou passar aqui série a A Ana Paula está registrando aqui que agora esse movimento está inserindo dentro da sua bandeira aí uma questão de cunho homofóbico também contra a população LGBT que frequenta ali o entorno e que utiliza do equipamento, né, público. Mas vou passar a palavra. Segue. O grupo fez uma discussão muito ampla, o tempo foi um pouco curto, mas a gente chegou na discussão que esse grupo organizado
para gradear a praça por causa da falta de reconhecimento por parte da sociedade, da população em situação de rua como sujeitos de direito, né? Esse grupo não reconhece a população em situação de rua como cidadãos de direito, né? O uso da expressão que me chamou a atenção no texto também, eles chamarem a população em situação de rua de mendigos, né? E aí o uso da expressão mendigos para se referir à população em situação de rua. Foi muito chocante e, na realidade, eles se acham pessoas melhores, né, do que todo mundo e querem deixar de lado essa população, não considerar como cidadãos de direitos. A proposta de cercamento da praça sobre a justificativa da segurança reflete, na verdade, a tentativa de cerceamento do direito da população em situação de rua ao acesso à Praça Raul Soares, tendo em vista uma perspectiva excludente e segregadora, visando apenas afastar os problemas de sua própria vista, ou seja, aquilo ali é um lugar nobre, um lugar bonito, nós trabalhamos muito para conquistar essa praça, e aqui não é lugar dessa população, levem eles para longe daqui, né? O uso do termo invasão também foi muito forte no texto, né? Abandono e depredação também, foi termos que eles usaram, invasão, abandono e depredação, em referência ao uso do espaço da Praça Raul Soares, né? E aí o grupo foi contente, né? Que é como se fosse duas, não dá nem para comparar, né? Porque uma classe dominante querendo tomar conta dos demais. Políticas imediatistas, né, em relação à população em situação de rua, demandadas pela sociedade, reflete uma falta de reconhecimento destes como detentores de direitos. Então, o tempo todo eles não reconhecem essa população como cidadãos, né, como cidadãos de direitos. Postura da sociedade em relação ao uso do espaço público reflete o não reconhecimento destes como espaços verdadeiramente públicos e de amplo acesso. Ou seja, aquela população ali do entorno da praça, da igreja, do prédio, né, do Juscelino Kubitschek, eles acham que aquela praça é deles, e de mais ninguém, que lá não é lugar de novo para a população em situação de rua. Também o estigma da população em situação de rua por todos os males, né? Todos os males, da condição dos espaços públicos, quer dizer, tudo que destrói o espaço público, tudo que deteriora, que suja, que violência, tudo é a população em situação de rua. Falta de questionamento sobre as causas dos problemas, percepção dos moradores de que sua participação na revitalização da praça por meio do OP lhes dá o direito de se apropriar de forma monopolizada da praça, ou seja, o orçamento participativo é o direito de todos, né? Todo cidadão tem o direito de participar, de pedir obras, mas que aquela obra é da sociedade e não desse grupo que conquistou essa praça. Só para completar, isso foi muito presente na nossa matéria, que veio até uma discussão grande nas propostas, né? Porque a matéria, os moradores falavam, olha, a gente lutou tanto para conquistar recursos no OP para revitalizar a praça. Agora que nós temos uma praça linda, está vindo aqui o risco de a gente perder todo o nosso avanço e a praça ser deteriorada e passar a não ser possível mais o uso das pessoas que moram em volta. Foi uma coisa muito presente na matéria e na declaração das pessoas. E eles dizem também, né, que eles só querem disciplinar o uso da praça. Tá? Só que eles esqueceram que ela é pública. Exatamente. Então, gente, a síntese das propostas, se deixar a gente ficava mais, mas não dava, né? Ampliar a discussão sobre o direito à cidade a partir de uma perspectiva que busque romper com práticas competitivas entre grupos de cidadãos com estabelecimento de diferentes categorias de sujeitos de direitos e com visão privatista do espaço público. Também foi muito polêmico, né? Que a gente ficou com medo que essa proposta fosse, né, ser um contraponto contra a política, né, estabelecida em Belo Horizonte
do orçamento participativo, que garante o direito de todos, mas foi importante que a gente discuta isso mais, né, no OP. Fortalecer a política de direitos humanos para a população em situação de rua. Na realidade, é de uma forma muito generalista, né, que hoje as coisas são tratadas dessa forma. E o grupo percebeu que é preciso ter dinheiro mesmo para a unidade habitacional, pegar prioridade na política de habitação, assim como tem para a pessoa com deficiência 3% e 3% para os idosos, que também que a população em situação de rua tenha prioridade nessa política de habitação, né? E em todas as políticas, porque não adianta estar garantindo a política de direitos humanos, mas e o dinheiro, e o custo, né? Quem está construindo com que dinheiro, de onde vem o dinheiro? Introduzir na política do OP atividades e estratégias de desconstrução do imaginário de que o grupo que ganhou a obra é o dono do espaço público, né? Revitalizado. Isso foi questão lá. Não, eu que ganhei a obra, ela é minha, né? Eu que defino quem vai usar essa praça. Sensibilização da população e capacitação dos agentes públicos que trabalham com a população de rua, como, por exemplo, a fiscalização, a polícia militar, a guarda municipal, para uma nova postura na abordagem em relação à população em situação de rua, no reconhecimento deste como sujeito de direitos, com foco na formação de direitos humanos. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, alguma sugestão sobre as propostas aqui apresentadas e os trabalhos? Rose, alguma questão que você quer colocar para finalizar? Acho que a gente começar agradecendo as pessoas que ficaram até agora. Muito obrigada pela discussão de hoje. Como o professor André já falou anteriormente, né, a gente da comissão organizadora, Gladys, Vivian, Egídia, várias outras pessoas aqui, queríamos que tem mais tempo para as discussões. A gente viu que hoje, nessa avaliação preliminar do seminário, foi muito corrido, então a gente não conseguiu aprofundar questões que talvez nos desse base para pensar 2014, né, de forma mais contundente, mas eu acho que os avanços pelas propostas, pelas apresentações hoje já mostram o quão sintonizado estão os discursos, né? Então a gente viu, por exemplo, a questão da formação mesmo, de sensibilização desse público, né, que olha a população de rua, é uma coisa candente, né? A forma como a mídia colabora com essa violência cultural, estigmatizando, mostrando aqueles 15% da população de rua que está ali sentada na rua, como ela toda, né? Ignorando pessoas como a Anitta, pessoas, né, que trabalham de na correria, aquilo que a gente sabe que é a obrigação. A galera está aí fazendo várias coisas durante o dia e não tem, às vezes, como voltar para casa à noite, aquilo que a gente já falou no material. Então, essas questões aqui são importantíssimas para a gente pensar os desafios de 2014, né? Nessa formação para um público que talvez sejam jornalistas, talvez na criação de um manual que diga para essa galera e fala, gente, não fala mais mendigo, você está super, antigo. Usar outras coisas que o pessoal já sugeriu no Facebook, né? Tentar fazer grupos que possam sensibilizar de forma mais barata. A gente não precisa também fazer campanhas caríssimas, né? Para conseguir hoje com tanta Twitter, tanta coisa, né? Vai que cria uma hashtag que pegue. Então, vamos pegar o pessoal do Polo, que gente jovem assim tem várias ideias, e colocar eles para trabalharem também nessa transformação. Então, não, é verdade. Desculpa lá. Não, mas eu digo assim porque tem uma turma aqui que eu também queria agradecer e queria também que a gente depois batesse palmas para eles, que foram os estagiários do Polos, que fizeram a relatoria, que trabalharam. Então, acho agradecer a eles. Desde o começo, a gente não pode
sobre a coordenação aqui, mas é isso, agradecer a todos, dizer que assim, esse é só realmente o início de um trabalho, a gente continua com ele. Novamente vou falar a importância da avaliação. Se alguém lembrar de alguma coisa que não colocou na avaliação e acha que serve para o guia, que serve para a gente pensar 2014, podem mandar por e-mail, a gente vai receber e, na medida do possível, tentar incorporar isso, né? Só uns recadinhos. O material do seminário... O material do seminário, essas apresentações, a produção dos grupos, nós vamos encaminhar para os e-mails de todo mundo que ao fazer essa inscrição, todo mundo colocou e-mail, juntamente, né, também nós vamos encaminhar por e-mail certificados, né, o Soraya, vão ser produzidos certificados em e-mail digital e aí vão ser encaminhados para todos os participantes, né. A faculdade, o polo de cidadania aqui na faculdade, a gente se sente extremamente honrado de receber esse público aqui, né, de abrir a faculdade de Direito, né, que precisa se abrir muito, a universidade como um todo, e a faculdade de Direito para essa perspectiva, né, da população estudante, da população em situação de rua. Então, assim, acho que é importante também, né, a gente está conseguindo realizar esse evento aqui dentro, né, com a participação de diversos atores, né. A gente agradece muito o que vocês precisarem em relação a material, certificado, tudo vocês podem entrar em contato com o Polo, a Soraya também lá na Simos, para nos atender. E aí só um último assunto sobre essa coisa das estratégias. O Polo está agora, recentemente, né, nós já até entrevistamos a Anitta e tudo, com uma parceria com a Rádio Elo, que é uma rádio comunitária, né, que também ela passa na internet. Se jogar lá Rádio Elo no Google vai aparecer a internet. Elo FM, isso. A gente está com um programa de rádio semanal que chama Fala Rua, né, em parceria com a Rádio Elo. Né, a gente quer agora para o ano que vem, a gente já realizou alguns programas, ainda não temos uma estratégia grande de divulgação, mas para o ano que vem a gente quer potencializar, né, essa divulgação, e o objetivo principal do programa é exatamente trabalhar com esse tema da população em situação de rua e tentar que isso saia um pouco da invisibilidade e que a gente busque um maior reconhecimento dos direitos dessa população. Então nós já fizemos entrevistas com o pessoal do movimento, com o pessoal do centro de defesa, com o consultório de rua, e trazer assim, as diversas questões que estão aí na nossa cidade, né, para a rádio, para a gente conseguir atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Então aí, quem quiser assistir, só lá Elo FM, todos os programas podem ser acessados pela internet, né? E eles passam em várias exibições ao longo da semana. Agora, muito obrigada, e a gente quer dar uma palavrinha também, só para a gente encerrar de vez. Para encerrar, eu queria dizer que eu acho que, pela dinâmica dos grupos, eu participei do grupo 3, pela dinâmica dos grupos, deu para ver como é bom e como é importante a gente estar junto, pensando junto, né? Levantando propostas, como foi, né? Tão rica a presença das pessoas em situação de rua que estão fazendo uso do serviço e que tem mais propriedade ainda para falar, mas também trazer o sofrimento, as aflições dos técnicos que estão lidando com essa política e que precisam também de apoio, né, dessa parceria. Então, a ideia é que a gente possa reproduzir isso que nós fizemos aqui nos nossos espaços, né? E eu deixo um convite para vocês que quiserem. O Fórum Mineiro de Direitos Humanos se reúne aqui mensalmente, toda segunda e terça-feira do mês, às 15h30, no 6º andar. Então, quem desejar trazer essas discussões para o fórum, a população em situação de rua tem a sua participação, né, de 2 representantes, a Anitta é uma delas. Quem quiser, venha para a rede do fórum também, para a gente estar pensando juntos isso aqui, não deixar parar essa conversa não, tá bom? Não vamos parar por aqui não. E outra coisa que eu acho que a gente tem que preparar já para o ano que vem, pensar num seminário com a mídia. Seminário para os profissionais da mídia sobre direitos humanos e população em situação de rua. Então eu vou levar essa proposta no Comed. Quem quiser ajudar nessa proposta, venha. Hã? Legal, legal. No comitê, né? Ótimo. Então vamos ver se a gente junta essas coisas e trabalhamos juntos. Ok? Então, se vocês tiverem dúvidas, mandem e-mail para nós e a gente vai estar respondendo. Obrigada a todos pela presença.
Olha,